Nesta verdade que nós cremos ao nosso único Pai, ao Deus que estás no céu, Criador dos céus e da terra, esse é o nosso certo, ao qual nós cremos somente um Deus verdadeiro e um Deus eterno de paz com Cristo Jesus. Nós não temos enojações de nenhuma criança e nenhuma adolescente, e nós não nos enojamos dos homens aos homens qual? Aos homens que ouvem o Evangelho. Ao homem que vive atento com a voz e a voz da verdade, ao qual, de dia em dia, e de fé em fé, só provém de Deus, e Deus é verdadeiro, o único Deus verdadeiro para andar de fé em fé não, mas para nos doar a fé de crer na sua palavra e de crer em todos os conselhos eternais, como, sim, de fazermos a vontade de Deus, seja louvado, na esperança da vida eterna. E nós não temos outra ocupação, a qual, com Deus, é para a salvação e também para livrar e nos libertar da aflição, da fadiga do dia a dia, em quem é que tem a fadiga, para que se alcance um novo dia ao amanhecer, uma questão não, mas uma vitória. Quando tem uma vitória, ela chega ao de manhã, para que vivamos, não só pararmos no conhecimento do que raiou o dia nos assuntos bíblicos, o dia com a exigência não de Deus, mas com os mandamentos, para que tenhais vida. E Deus é verdadeiro, e não volta, não é isso. Mas o homem que se arrepende do erro, Deus se agrada dele e dá o entendimento para que ele suba em quê? E suba não só aos céus, mas que suba na presença de Deus, no trono da majestade divina. E todo quanto fizeres a vontade de Deus, seja louvado, é porque não, mas ao qual é que é a vontade de Deus veio do alto, e sim, se fazermos a vontade de Deus, ele se agrada de nós, tanto ao homem, ao mundo, que é aceitável, como ao mundo, a todo homem, que ele é justo, ao qual justo é Deus que vê as tuas obras, é Deus que sabe as tuas verdades, e é Deus que conhece o homem por dentro e por fora. Por dentro é por dentro de tudo quanto se existir na terra. Ele não perde-nos das vistas dele, ao qual, tanto aos quais são chamados, escolhidos, e também os que não têm sorte neste caminho, ao qual não é por ao crime e não é por força ao do homem, mas sim pela força do reino do poder do nosso Deus. E nós cremos que nós somos filhos de deuses? Não, é diferente. Da família de Jesus Cristo. E se Jesus é Cristo, é nosso Deus, tem família, deuses, é da família de Jesus Cristo e das famílias e das tribos. Quantas tribos teve? É assim que funciona, ao qual nós cremos que uma não herdou. E nós já sabemos que a raiz de Jessé temos sim, ao qual a herança com Deus. E nós estamos nesta segunda igreja. E esta segunda igreja é nas 12 portas, não falou, mas nos 12 apóstolos. E ao qual um deles é o traidor. E qual nas antiguidades nós cremos na existência também dos mandamentos, das leis e dos profetas, para que tenhas a paz reinasse no lugar,
o amor, os mandamentos, o que estava errando tinha que tirar. Mas ainda tem homens no mundo que teima, não só dos irmãos, mas também as irmãs teima, principalmente na parte de profetizar. As mulheres, se fossem proféticas na igreja, teria parte de levantarem em palavras. Mas nós cremos que dentro da casa dos cristãos, se fosse ao só orar, não. Elas podem usar o véu para profetizarem também. Mas as profecias, como a mulher, sim, ela tem o sinal de podério, o poder é de Deus, não faz acepção de pessoas. Mas a profecia é não a vontade humana. Ela não vai ficar sabendo o que está profetizando. Para de imaginar que as mulheres estão sendo incentivadas a profetizar. Não é isso. Ela não vai saber, a não ser se o esposo tiver o dom de Deus, ao der dele entender, interpretar aquilo não. Mas entender, ao qual Deus honra ao esposo. E se for viúva, ela não vai ficar sabendo. Mas há justiça dentro dos cultos que o Espírito diz às igrejas, ao qual honra a Deus com a ciência do bem. E também nós já ouvimos algumas coisas dentro das igrejas que Deus traz na lembrança e justiça de como chegará a prova de alguém. E traz no culto, e o culto no ornamento, nós não olhando a carne nem o sangue não, mas a carne, ao qual a mulher ou o homem com véu, a mulher e o homem testemunhando, orando, falando em línguas, pregando, ali também testemunhando, ao qual preside com cuidado, e tudo com o mesmo Deus, uma só fé e uma só comunhão. E nós sabemos que chegou prova de alguém para o melhorar na fé com Cristo Jesus. E eu sei até quem é, que Deus me fez saber com os dons que Ele tem me dado de discernir, sim, e de ter a ciência. A ciência não é só o que nós estamos falando. Qual é a boa, é a vontade de Deus, ao qual seja louvado. Portanto, o alfabético é só de Deus, para nos dar, ao qual entendermos, ao qual nós estamos dialogando, em dialagando, ao dialogar. Isto é muito bom. Nós entendermos que é uma ciência. Ao sim, a ciá, é de Deus, a perfeita ciência, o saber, é de Deus Criador. Mas isto é muito bom, nós irmos dizendo para os irmãos, não só um e nem dois, mas com cuidado, para que tenhamos paz uns com os outros e também o ósculo santo do amor fraternal. Deus seja louvado. Amém.